todos. Queria agradecer, antes de mais, o convite à organização, em nome do GPP. Queria cumprimentar os restantes membros do painel, queria cumprimentar todos os presentes e o que eu vou tentar aqui fazer é dar um amiré do que é o contributo do Programa de Desenvolvimento Rural que está previsto para 2014-2020, nomeadamente e especificamente naquilo que diz respeito ao apoio à inovação. A apresentação está estruturada em 4 partes, uma que tem um pequeno enquadramento, depois quais foram as necessidades e os princípios que estão na base do apoio à promoção da inovação, depois especificamente a tipologia de medida que nós vamos promover e que tem a ver com o apoio ao funcionamento de grupos operacionais e depois aquilo que tem sido feito e aquilo que se perspectiva para a dinamização da criação desses grupos. Portanto, começando então pelo primeiro slide. Está difícil. Já está abandonado. Para aqueles que não estão tão a par sobre o que é a Programação do Desenvolvimento Rural, portanto, o que acontece é que estes programas são cofinanciados por um fundo europeu, que é o Fundo Europeu Agrícola para Apoio ao Desenvolvimento Rural. Portanto, são programas cofinanciados por fundos europeus e por fundos nacionais. A programação para 2014-2020 no país vai ser implementada através de 3 programas, portanto vamos ter, tal como atualmente, um programa para o continente, um para os Açores e outro para a Madeira. Não vai haver no futuro um programa para a Rede Rural Nacional, conforme existia agora, porque essa componente vai ficar integrada nos 3 programas e é um dos instrumentos de apoio à agricultura, ao setor alimentar e à floresta da Política Agrícola Comum. Como sabemos, há todo o resto da Política Agrícola Comum, nomeadamente apoiada pelo FEAG. O PDR tem 3 grandes objetivos estratégicos, um que tem a ver com a promoção do crescimento do valor acrescentado do setor e da rentabilidade económica, outro objetivo que tem centrado nos recursos, portanto na gestão eficiente e proteção dos recursos, e um terceiro mais ligado aos territórios, à dinamização económica e social do espaço rural. No meio disto tudo, o que é que está? 2 objetivos transversais, um associado à inovação, o outro à capacitação e aconselhamento. Ou seja, no centro de tudo está a inovação, a capacitação e o aconselhamento, uma vez que são motores de todos os outros. Aliás, como o Luís Mira da Silva já tinha dito no início. Todos os programas estão em preparação, portanto, contamos que no fim do primeiro semestre estejam concluídos e possam ser apresentados. Está aqui um esquema do que é a arquitetura de programação, portanto, 4 grandes áreas: inovação e conhecimento, competitividade e organização da produção, ambiente e eficiência no uso dos recursos e clima e o desenvolvimento local. Já estão definidas a maior parte das medidas e das ações e, para quem esteve mais atento, no início foi aqui referido que a medida de inovação teria 2 ações, foi o Luís Mira da Silva que disse, e estava previsto que assim fosse, os grupos operacionais e os projetos inovadores, mas o segundo orador, ou melhor, o terceiro, também disse que, entretanto, foi aprovado um acordo de parceria. E no acordo de parceria ficou estipulado que o apoio ao setor e às empresas agroalimentares em matéria de projetos de empresa, portanto, há de ser financiado nomeadamente pelo FEDER, ou seja, por outros fundos que não sejam o FEADER. É por isso que aquela ação dos projetos inovadores mantém-se, transita para apoio de outro fundo. E, portanto, o apoio à inovação vai se concentrar no apoio aos grupos operacionais.
E o que é que conduziu à preparação da medida de apoio aos grupos operacionais? Conduziu um conjunto de necessidades, para além das necessidades que são as necessidades próprias do setor em matéria de inovação, quer das empresas, das associações, numa série de vertentes, temos necessidades específicas que têm a ver com como é que funciona o sistema de desenvolvimento e de inovação, ou da promoção da inovação. Portanto, detectámos, com base numa análise que foi feita em termos de pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças, que foi, aliás, colocada à consulta pública e onde todos aqueles que quiseram puderam contribuir, ficaram, em síntese, um conjunto de necessidades que estão aqui espelhadas e que têm a ver com a necessidade de capacidade de inovação no setor agroflorestal. Isso coloca-se em várias matérias, quer nos produtos, nos processos, nas técnicas e também nas próprias práticas agrícolas. A necessidade de potenciar a resposta do sistema de investigação e desenvolvimento às necessidades do setor, a necessidade de reforçar as ligações entre as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, que são o grande tecido económico do setor, e as unidades de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como a disseminação desse conhecimento, a questão e a necessidade de promover a cooperação e o trabalho em rede entre todos, e a necessidade de envolver as empresas, nomeadamente porque existem já bastantes empresas no setor. Há um nicho de empresas do setor, uma vez que o setor tem imensas empresas e microempresas, portanto há um nicho de empresas com recursos humanos qualificados, e é importante envolver essas empresas na demonstração e na disseminação do conhecimento. Portanto, tendo em conta isto, e com base em alguns princípios fundamentais e em alguns princípios operacionais que eu vou referir a seguir, portanto, aquilo que é o princípio básico nesta medida de promoção da inovação é que é necessário promover um encontro entre o que é a oferta em matéria de investigação e desenvolvimento e aquilo que é a procura e as necessidades do setor. Mas é assim, nós temos a importância de transferir o conhecimento mais científico para o setor é igual à necessidade de, ao fim e ao cabo, aproveitar o conhecimento prático e empírico que existem nas empresas, nas explorações agrícolas e florestais, para conduzir esse conhecimento científico. Portanto, é muitas vezes aqui, nesta osmose, que existem bastantes falhas, nomeadamente ao nível menos do agroalimentar, que tem uma maior capacidade, mais propriamente ao nível agrícola, mas é um princípio fundamental para aquilo que vamos apresentar a seguir. O outro é que o Programa de Desenvolvimento Rural é apenas um instrumento e não se substitui, é apenas um contributo para uma política mais vasta no que diz respeito à investigação e à inovação. Portanto, em termos de princípios operacionais, são 4: a importância de focar, não ir a todo o lado, portanto, a importância da seletividade, a importância da cooperação, já referi aqui, juntar produção, transformação, investigação e criar a partir daí algo de útil. A questão, o princípio da monitorização, ou seja, é necessário haver um plano de ação, é necessário perceber o que é que cada um faz, é necessário perceber os objetivos aonde se quer chegar, e se não se chega lá, porque é que não se chega? Porque em matéria de inovação, às vezes não chegamos aonde pensamos no início chegar. É por isso que há um risco aqui nestes projetos. E a questão da disseminação, que é fundamental, que é uma das principais fragilidades detectadas, é que, apesar de haver muito conhecimento e apesar de haver muitos projetos desenvolvidos, a maior parte dos resultados fica num circuito muito fechado e não chega à maioria dos agricultores e das empresas e das associações. Portanto, em termos de o apoio aos grupos operacionais, como é que se está a prever? Há 4 áreas temáticas prioritárias. Como é que estas áreas temáticas foram definidas? Portanto, elas foram definidas a partir de um inquérito que foi feito a todos os parceiros, portanto, organizações, associações, entidades do sistema científico que estão a colaborar no Programa de Desenvolvimento Rural, em primeira fase, e depois foi tornado público. Ele esteve disponível ao público, portanto, para ser preenchido no site do Gabinete de Planeamento e Políticas e foi divulgado através da Rede Rural Nacional. Portanto, da recolheita da informação das respostas a esse inquérito,
surgiram estas áreas temáticas prioritárias para a atuação dos grupos operacionais em matéria de inovação. Portanto, em primeiro lugar, o aumento da eficiência de recursos na produção agrícola e florestal, e leia-se agrícola agroalimentar, já me chamaram a atenção que às vezes isso não é logo perceptível, mas o que está aqui em causa, o agrícola é o setor todo. A melhoria da gestão dos sistemas agrícolas e florestais, a melhoria da integração nos mercados e a valorização dos territórios. Portanto, são estas as áreas temáticas que são prioritárias para a intervenção e no âmbito das quais os grupos têm que funcionar. Agora, esta é a questão que tem sido posta mais vezes, mas afinal o que é um grupo operacional? E, portanto, o que é um grupo operacional? Um grupo operacional é uma parceria. Essa parceria tem que integrar explorações agrícolas, florestais ou PMEs, ou as duas coisas, tem que integrar organizações do setor, tem que entidades ligadas à investigação e desenvolvimento e podem integrar outras entidades, podem integrar ONGs, outros institutos públicos e privados que estejam relacionados com a temática que o grupo operacional vai abordar. Esta parceria, o que é que se tem que propor? Tem que se propor realizar em cooperação, a cooperação entre os parceiros, um plano de ação para desenvolver o quê? Novos processos, novas técnicas, novas práticas, novos produtos. Qual é o objetivo? O objetivo é a obtenção de soluções para problemas, digo eu, ou oportunidades que se colocam à produção agrícola, alimentar e florestal, nas ditas áreas prioritárias que eu já identifiquei e tendo em vista a melhoria da produtividade e sustentabilidade agrícolas conforme são consideradas na Parceria Europeia para a Inovação. Isto porque neste próximo período de programação a Comissão Europeia resolveu fazer alguns, como é que eu ia dizer, algumas estratégias em termos de inovação, algumas parcerias estratégicas para a inovação, que são, ao fim e ao cabo, estratégias para a inovação que abrangem vários setores, e uma delas é especificamente para a produtividade e sustentabilidade agrícolas. E, portanto, estes princípios estão presentes e estão compatíveis com o que está previsto ao nível destas estratégias. Agora, há a obrigação da composição dos grupos operacionais para poderem ter apoio do Programa de Desenvolvimento Rural? Ah, sim, senhor. Os grupos operacionais têm que ter pelo menos 3 parceiros. E esses 3 parceiros têm de estar numa daquelas tipologias. Tem que haver pelo menos uma PME, uma exploração agrícola ou uma exploração florestal. Tem que haver pelo menos uma associação. Tem que haver pelo menos uma entidade ligada à investigação e desenvolvimento. Portanto, aquilo que nós constatamos da avaliação que foi feita no passado é que, nomeadamente em Portugal, há uma menor cooperação entre as entidades de ID e as empresas do que existe, por exemplo, em termos europeus. Portanto, normalmente, as empresas que conseguem fazer inovação em Portugal guiam-se sobretudo ou cooperam sobretudo com base em ideias dos seus fornecedores ou dos clientes também, mas mais dos fornecedores. Isso está estudado no diagnóstico que tem por base, que serviu de base à estratégia para a especialização inteligente, que o colega também falou aqui. E, portanto, é importante reforçar este elo para quê? Para que a investigação possa ir mais de acordo àquilo que é a necessidade do setor e, por outro lado, que possa ouvir aquilo que são as necessidades e haver aqui uma maior interligação entre as duas coisas. Portanto, estas 3 tipologias de entidades têm que fazer parte do grupo operacional, as outras entidades não é obrigatório, são aquelas que os diversos parceiros acharem por bem integrarem para enriquecerem a parceria. O que é necessário ter? Um contrato de parceria, isso já é habitualíssimo, quando há parcerias tem que haver um contrato de parceria que define as responsabilidades dos parceiros. Os parceiros vão ter que se tornar membros da Rede Rural Nacional, eu depois já vou explicar mais à frente porquê, têm que apresentar um plano de ação, têm que inscrever a sua iniciativa numa bolsa de iniciativas que está presente no site da Rede Rural Nacional, isso tudo eu já vou explicar adiante, e têm que afetar meios humanos e materiais necessários à operação. Aqui não há nada de novo a não ser existir ao fim e ao cabo, uma fase prévia que é uma fase de apresentação das iniciativas e de dar a conhecimento os vários parceiros. Agora, o plano de ação. O plano de ação é um instrumento fundamental aqui nesta medida.
Então vou aqui identificar algumas coisas que o plano de ação vai ter que ter e fazer algumas chamadas de atenção. Portanto, o plano de ação tem que identificar o problema, a oportunidade que o grupo se propõe abordar. Ou seja, não pode ser um plano de ação para tratar da fome do mundo, nem em Portugal, nem nada disso. Tem que ser uma questão muito concreta. Há um problema para resolver que se põe. Há uma oportunidade que se põe. Já vamos ver aqui, quando for a apresentação dos projetos que vão ser apresentados daqui a pouco, que eles responderam a necessidades ou oportunidades muito concretas. Portanto, a situação de partida, ou seja, já há trabalho feito naquela matéria, não vamos fazer o mesmo, vamos fazer algo mais, vamos acrescentar alguma coisa. Pode ser uma coisa que já está a ser utilizada noutro país, que é preciso adaptar às circunstâncias nacionais, muito bem, isso é fazer também alguma coisa de novo. O que aqui o apoio não é para fazer mais do mesmo, é para fazer algo que acrescente, é para fazer uma coisa nova. Portanto, o plano vai ter que dizer como é que vai ser, portanto, a abordagem, qual é a metodologia, os principais constrangimentos e riscos envolvidos, ou seja, o grupo pretende fazer isto, mas há riscos. Se isto correr mal, pretende-se apresentar já uma proposta que possa contemplar essas situações, ou então um plano de reavaliação da proposta inicial ao longo do curso do projeto. O cronograma, o que fazer em cada momento e depois o que cada um fazer. Portanto, os recursos alocados por cada um dos parceiros, todos os parceiros têm que ter um contributo e todos têm que ter um papel na parceria. Aqui não há observadores, todos têm que fazer alguma coisa, todos têm que enriquecer o grupo operacional e a obtenção dos resultados do seu plano de ação. Depois, e fundamental, é necessário informar, mostrar, demonstrar a quem e a como. Não pode ser só num workshop para os parceiros do grupo, desculpem lá, isso não pode ser. Tem que ser utilizando mecanismos muito mais alargados, difusão através de redes, demonstração junto das empresas e dos agricultores. Só assim é que se consegue alargar, porque senão continuamos sempre a funcionar em ciclos muito pequenos e as coisas não passam para a maioria dos interessados. E, portanto, um plano de acompanhamento e avaliação que permita a quem está, aos parceiros do grupo, irem aferindo e ajustando o caminho. Portanto, depois a seleção das candidaturas há de haver um procedimento concursal, portanto, mediante aviso, para a apresentação de propostas, há de haver um conjunto de critérios para a seleção das candidaturas. Eu quero chamar aqui só a atenção para uma coisa, portanto, um grupo operacional e com o seu plano de ação vão-se apresentar a candidatura, não há uma qualificação do grupo primeiro, portanto, aquilo que é avaliado é a qualidade do grupo, das parceiros, juntamente com o plano de ação que apresentam. Vai ser valorizado o facto de não haver sobreposições entre trabalhos e objetivos e propostas de vários grupos operacionais. Portanto, o que queremos é que trabalhem em conjunto, não é que trabalhem cada um para o seu lado, quando o problema é o mesmo. A questão do plano de divulgação e disseminação e a área prioritária em que se apresenta a candidatura. O que é que está previsto? Portanto, portanto, o programa está agora ainda em elaboração, pode haver aqui ainda algumas alterações, está a ser feita consulta aos parceiros, não é daqui não se retira exatamente qual é que pode ser as várias taxas de apoio, mas em regra aquilo que está previsto é o apoio a 50% da despesa elegível e a 75% no caso da demonstração e divulgação de resultados. Agora há aqui uma coisa, quando no âmbito dos projetos seja necessário fazer determinado tipo de investimentos que possam ser feitas noutras medidas do programa, por exemplo, estamos a testar um equipamento em termos de eficiência de rega, um equipamento em termos de eficiência, no caso da agricultura de precisão, qualquer coisa desse género. Esse equipamento pode ser adquirido através desta medida com base nas taxas máximas da medida de investimento, o que pode aumentar aqui um pouco quando falamos de investimento. O que é elegível? São elegíveis todos os custos operacionais decorrentes da cooperação, todos os custos de acompanhamento e avaliação e os custos diretos associados à operacionalização do plano de ação. Testes, ensaio, custo de demonstração, custos de divulgação dos resultados. A nota que eu referi está ali em baixo em rodapé. O que é que tem sido feito para dinamizar a criação dos grupos operacionais? Nós sabemos que
não é rápido montar parcerias e não é rápido pôr as pessoas em contacto. E, portanto, o que tem acontecido é que já está muita coisa a ser, ao fim e ao cabo, os parceiros já se estão a juntar, há ideias no ar. E, portanto, eu acho que houve aqui 3 contributos essenciais, houve e vai haver, para que, quando surgir o momento da abertura de candidaturas, portanto, poder haver já grupos formados, que isso é o ideal. Portanto, para já, a intenção que foi divulgada muito precocemente de apoiar a criação e o funcionamento dos grupos operacionais. Depois, a mobilização de stakeholders, que já foi feita por vários, digamos, brokers, já foi uma terminologia usada aqui. A Rede Inovar já promoveu várias sessões no sentido de juntar pessoas que possam estar interessadas em trabalhar um plano de ação para resolver um problema. O INIAF também já teve algumas iniciativas e outros parceiros também já as tiveram. Em termos de Bolsa de Iniciativas, vai ser aberta uma Bolsa de Iniciativas para preparar o caminho para as candidaturas ao PDR. Para que é que serve a Bolsa de Iniciativas? Serve para quê? Serve para dar a conhecer a potenciais interessados, portanto, a parceiros, a entidades, a empresas, a associações, ideias e iniciativas que estão em desenvolvimento para a formação de grupos operacionais. Portanto, vai haver uma plataforma com um formulário onde cada um pode registar a sua ideia, a sua iniciativa. Só tem uma ideia, só tem um problema, só tem uma oportunidade que gostaria de dar resposta, pode lá registar isso. Pode ser que apareçam outros parceiros. Se já tem uma iniciativa mais consubstanciada, ou seja, já há um grupo de entidades que está a trabalhar, então já se pode inscrever como grupo. Portanto, isso o que é que permite? Permite promover o contacto com outros parceiros, com outras entidades que se calhar também estão interessadas, que se calhar também têm ideias semelhantes e que não sabiam uns dos outros. E permite também promover ações de esclarecimento dirigidas à preparação adequada, quer do contrato de parceria, quer do plano de ação. Ou seja, depois a Bolsa de Iniciativas há de ter uma entidade que vai olhar para aquilo que são as propostas e ver, olha, isto está de acordo com aquilo que se prevê que possa ser apoiado, isto não está. Portanto, aqui é uma questão um bocadinho de pedagogia e acompanhamento na preparação das candidaturas. E para terminar, portanto, como é que vai funcionar? Portanto, vai haver uma inscrição dos parceiros num formulário que vai estar disponível no site da Rede Rural Nacional. Portanto, os contactos dos parceiros serão públicos, bem como uma breve descrição da iniciativa que se pretende desenvolver. Aí são promovidas atividades para informação e capacitação dos parceiros e a inscrição da iniciativa na Bolsa será um pré-requisito à apresentação da candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural. Portanto, a informação, já existe informação sobre as fichas de medidas do programa, portanto, no site do GPP. Como eu digo, o programa está ainda em elaboração, há consultas que estão a ser feitas entre os parceiros e há de haver ainda uma consulta pública final quando a sua avaliação, uma vez que tem que haver uma avaliação ex ante, estiver concluída, o que se prevê que seja no fim do primeiro semestre. Agradeço a vossa atenção. Obrigada.